Vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico. Estamos falando sobre o ministério profético. Dissemos que esta noite nós vamos falar sobre o objetivo do ministério profético, segundo a palavra de Deus. Nós já vimos, irmãos, que nós estamos tratando não de todos os dons ministeriais, mas estamos tratando de um só, que é o dom ministerial profético. Mas o que é aplicado nesse dom ministerial é aplicado a todos os 5 dons ministeriais do capítulo 4, versículo 11 em diante do livro de Efésios. Então vamos, em primeiro lugar, reler 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Não. Estou falando capítulo 12 e estou olhando para o capítulo 14. Nunca consigo ler o texto, né? Capítulo 12, a partir do versículo 28. A uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurei com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Em Efésios 4, 11 em diante, a palavra diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte: nesse texto lido, prioritariamente, nós temos o objetivo do ministério profético no Novo Testamento. E o que nós vemos, e a Bíblia nos mostra claramente, que os dons ministeriais, que eu falei para vocês que o que eu vou dizer aqui se refere não tão somente ao dom profético, obrigado, irmão, mas se refere a todos os dons ministeriais. Eu vou tratar de uma forma geral. Se mais tarde tivermos que estudar os demais dons, apenas faremos uma revisão nesse sentido. Então a Bíblia nos mostra que os dons ministeriais, eles não são para todos, são para alguns. Tanto no capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, no capítulo 28, a Bíblia diz: a uns Deus pôs na igreja. Não é a todos, é a uns
Deus pôs na igreja. Você vê uma diferença muito grande com o capítulo 12 de 1 Coríntios, quando trata dos dons espirituais. Quando trata dos dons espirituais, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A fala aí é universal no sentido da igreja. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Quer dizer, o apóstolo, quando trata de dons espirituais, ele trata com toda a igreja. Vocês que antigamente não pertenciam a Deus, que serviam a ídolos mudos, agora vocês pertencem a Deus. Então vejam que o tratamento aqui, e você vai continuar, eu não vou ler todo, vou ler só até o versículo 3. Portanto vos quero fazer compreender. Ele não diz aqui, que alguns, ali diz assim, Deus deu uns. Aqui, ele não diz que alguns, mas vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema, ou seja, maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então aqui o termo é abrangente. Quando chegamos em 12, 28, diz assim, a uns Deus pôs. Quando nós tratamos aqui de igreja, a forma que mais reflete, a figura na Bíblia que mais reflete a igreja, se chama corpo. E nós somos chamados de membros deste corpo. Você sabe que cada membro tem sua posição, cada membro tem sua especialidade, cada membro tem a sua função. Apesar de um depender do outro, ou de cada um, mas na extensão, todos dependem de todos. Então, quando se trata do ministério, ou dom ministerial, está se tratando exatamente de alguns membros, através de uma escolha especial. Apesar de a escolha ser feita através de homens, mas ela é uma escolha divina. Porque até hoje o Espírito Santo fala, principalmente com aqueles que ele coloca à frente da obra, acerca daqueles que estão, como devem ser incluídos no trabalho. Por isso que a igreja deve estar em oração, deve estar buscando ao Senhor, buscando a sua presença, buscando a sua graça, buscando a sua misericórdia, exatamente para que isto continue acontecendo. Você vê que o próprio apóstolo Paulo, quando ele veio para o meio do povo de Deus, de imediato, de presto, ele não saiu evangelizando e pregando. Ele passou a temporada com os apóstolos, passou a temporada aprendendo com Pedro, isso nós vemos na Bíblia. Estava com saudade, viu? Seus fujões, viajões, turistas. Então ele passou um período dentro da igreja, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha material, porque ninguém pode negar o conhecimento que Paulo tinha, base estrutural que Paulo tinha, tá certo? Quando nós lemos a carta aos Romanos, quem entende de direito, vê que ali existe uma profundidade muito grande, na forma que ele ensina o plano de Deus da salvação, tanto na justificação, na redenção, em tudo que ele trabalha ali, ele trabalha com termos jurídicos muito profundos, principalmente a aplicação no campo espiritual. Então Paulo é um homem de muito conhecimento, mas ele passou por uma espécie de colégio apostólico. Não é como hoje. Hoje em dia um padre aceita Jesus hoje, dependendo da igreja, amanhã ele já é um pastor.
A diferença entre um padre e um pastor é muito grande. Eu não estou falando no conhecimento, porque tem pastores que têm uma profundidade de conhecimento, como também tem padres que têm um conhecimento muito profundo, como tem pastores que também têm um conhecimento razoável, sofrível, como também tem padres que têm um conhecimento sofrível. Eu já vivi no meio desse pessoal muito. Conheço bem de perto, tanto um lado como o outro. Tá certo? Convivi demais. Mas esses conselhos que eu trabalhei, sempre eles tiveram padres. E tinham padres que a gente via que a gente conversava com eles, mas tinha outros que eu vou te falar um negócio, que Deus me livre. Acho que só sabe rezar Maria, mais nada. Mas então, o que acontece é o seguinte: a Bíblia nos ensina, através do ministério apostólico, exatamente que não é um conhecimento humano. O próprio Paulo dizia que aquilo que ele havia conhecido, ele julgava como se fosse esterco. Eu não entendo essa expressão como porcaria, mas eu entendo o seguinte, como adubo para plantar aquilo que Deus tinha que colocar na mente dele. Que Deus jamais vai dizer que o conhecimento humano é porcaria. A Bíblia manda adquirir o conhecimento. Tá certo? Então seria impropério dizer para as pessoas não adquirirem conhecimento. A Bíblia manda buscar o conhecimento. Manda buscar a sabedoria. É alguma coisa que o Senhor manda. E principalmente nós que procuramos adentrar no campo espiritual, a Bíblia chega a dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar. E a Bíblia ensina até como nós devemos falar. Com mansidão, porque a pessoa que fala agredindo, a pessoa que responde agredindo, é que ela quer afastar a pessoa que está, o interlocutor. Ela quer afastar. E não tem uma base, ele quer afastar. Então a Bíblia nos manda, até isso nos ensina. Mas voltemos aqui para o texto. Então a Bíblia mostra exatamente isso. E quando chega aqui em Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, do versículo 11, vai ser muito claro o objetivo do ministério profético. O que nós vamos falar, tudo está na Bíblia. Veja bem, versículo 11 diz: e ele mesmo deu uns, ele deu à igreja, uns, não são todos. Mais tarde em Coríntios ele pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos mestres? São todos operadores de milagres? A resposta é não. Existe ministério específico. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Qual a finalidade disto? Meus irmãos, quando nós pensamos que o Senhor estabeleceu a igreja, lá em Mateus 16, 18, ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. Então o Senhor está dizendo: não é outrem que vai edificar a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. E edificando a minha igreja, eu vou edificar ela de tal modo, tão forte, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. O Senhor resolveu estabelecer a igreja. A Bíblia nos diz que Jesus, após ter ressuscitado, ele ficou cerca de 40 dias com os seus discípulos, apóstolos, ensinando exatamente aquilo e como ele queria que a igreja fosse estabelecida. Você vê que os apóstolos, eles falam no texto bíblico, e eles falam com a segurança de quem tem conhecimento do que está falando. Então a Bíblia mostra que o ministério profético, ele tinha algumas finalidades. Primeira delas que nós vemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 20. A Bíblia diz que a igreja está edificada sobre o fundamento
dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos traziam o fundamento da palavra. Os profetas serviam para confirmar o fundamento da palavra. Que o ministério profético aqui não era trazer uma nova palavra. Quando nós vamos para Hebreus 1:1, Deus antigamente falou aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. Vai descrever o Filho. E fez imagem de tudo, semelhança vai descrever. Então a palavra profética, a palavra no ministério profético do Novo Testamento é o repetir as palavras de Jesus Cristo. É o ensinamento de Jesus ser repetido. Ainda que haja profecia, êxtase, como havia no Velho Testamento, e pode acontecer também no Novo Testamento, não agora como ministério profético, mas como dom espiritual, ela tem que estar totalmente dentro do que está na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento. Porque não pode haver revelação nova. A missão do Espírito Santo não é trazer novas revelações, é fazer lembrar aquilo que foi ouvido de Jesus Cristo, é guiar em toda a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É guiar na palavra, mas não é trazer uma novidade. Então toda pessoa que disser que está sendo usado no ministério profético, trazendo uma novidade além da Bíblia, ele não está sendo usado no ministério profético conforme Jesus Cristo. Está sendo usado, eu não sei por quem, eu não vou julgar ninguém. Cada um dará conta de si diante de Deus. Ainda mais aquele que disser que o Senhor disse, se o Senhor tem dito. É um cuidado que aquele que ministra a palavra, aquele que profetiza pela palavra, ele tem que ter esse cuidado de dizer: o Senhor disse, o Senhor mandou dizer, se o Senhor não falou nada. Porque às vezes nós sentimos desejo no nosso coração. Eu, quando sinto desejo, eu falo: ó, eu estou sentindo isso, eu creio que é por Deus, eu estou sentindo falar isso. Agora, se eu ouvir alguma coisa de Deus, eu sou tranquilo em falar com isso. Nós temos que ter muito cuidado exatamente nisso. Então, esse ministério profético são homens das igrejas locais que traziam a palavra revelada para confirmar a palavra escrita. O ministério profético do Novo Testamento se confunde muito com a pregação da palavra. Principalmente com um tipo de pregação que muitos de vocês conhecem, se chama pregação expositiva. Não, pregação temática. Que é expositiva não, você vai pegando o texto e caminhando nela. Mas a temática, você descobre fontes divinas dentro da palavra, esclarece aquilo e traz na mente da pessoa de uma forma tal que as pessoas vão ficando esclarecidas da Bíblia. Sem você estar trazendo uma novidade, você está trazendo aquela palavra antiga de uma forma que todos entendem. É uma forma do ministério profético do Novo Testamento, confirmando exatamente isso. Por que, pastor? Porque quando abrimos Efésios, vocês estão abertos a partir do capítulo 4, a partir do versículo 11, você começa a ver que a palavra diz o seguinte, no versículo 12, diz assim: olha, primeiro grande objetivo do ministério profético, o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. Como é que se dá o aperfeiçoamento dos santos? Pela palavra, gente. Pela palavra que nós vamos
aperfeiçoando a nossa vida espiritual com uma finalidade. Nós teremos uma finalidade exata que vamos ver como último item dessa primeira parte, que é a preservação de alguma coisa. Chegaremos lá. Então, nesse aperfeiçoamento dos santos, há um trabalho feito por aquele que possui o ministério profético do Novo Testamento, para que haja o crescimento espiritual de cada crente. Pastor, como é que isso se dá? Aqui eu não estou criticando ninguém. Nós temos cuidado muito nisso. Conversamos com os nossos pastores, temos reuniões para isso, nos debatemos. Eu não estou dizendo que é errado você chegar e pregar simplesmente, quando eu digo simplesmente, eu quero o perdão de Deus nesse tempo que eu usei, mas digamos, tem gente que todo dia só fala sobre a mulher samaritana. E só conta a história da mulher samaritana. É uma pregação, mas vocês só vão ficar sabendo a história da mulher samaritana. Como um netinho mais novo está viajando, ele sente essas bíblias de criança, e à noite antes de dormir tem que ler e contar a história, né? E quem conta mais história é vó, né? Vó não sabe contar a história. E a noite foi contar a história da Talita Cumi. Quando ela ia contar a história, eu já chegava e disse: vó, Talita Cumi. Então, às vezes, nós ficamos como crianças, aprendemos só a Talita Cumi, quer dizer, a menina que foi, essa menina levanta-te, menina, né? Já aquele pastor que é um profeta, que ele vai penetrar mais na palavra, chega na mulher samaritana, e ele não vai te contar simplesmente que ela aceitou Jesus, mas ele vai entrar no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus chega assim: se tu conheceres o dom de Deus, ele vai penetrar o que é o dom de Deus, vai mostrar o dom de Deus, vai mostrar como a salvação se dá pelo dom de Deus. Ele vai esmiuçar. Então ele está exercendo uma função profética no ensinamento da palavra. O Espírito Santo vai iluminar para que ele possa levar você a entender pormenores dentro daquilo. Pastor, isso tem a ver com a salvação, mas tem a ver com o crescimento espiritual. Que tem crente que conta qualquer história da Bíblia, mas se você busca o fundamento de uma coisa bíblica, ele não sabe dizer, ele sabe te contar a história. É como eu e você, se alguém perguntar acerca desse prego aqui, você pode contar uma história, mas se você perguntar acerca de alguns pormenores, talvez você não saiba. Você sabe estar dentro da casa, você sabe desfrutar da casa, você não conhece alguns pormenores. Esses pormenores é que vão nos dar a firmeza espiritual. Então, o aperfeiçoamento dos santos é pela palavra, é um trabalho em favor do crescimento espiritual. E de repente a Bíblia vem ainda aqui no versículo 12 e diz assim: para a obra do ministério. Então aquele que tem o ministério profético, ministério apostólico, ministério pastoral, ministério de mestre, ele sabe como aperfeiçoar a obra ministerial da igreja. Ele sabe fazer um plano exatamente para o desempenho do corpo de Cristo. Ele sabe como dividir em diversos cargos e funções. Ele vai ter uma visão espiritual para olhar as pessoas, conversar e começar a analisar e orar, e o Espírito de Deus vai iluminar quem ele deve e como deve escolher as pessoas. Por que ele vai fazer isso? Porque ele segue critérios bíblicos. Não é a beleza nem a feiura. São critérios bíblicos. O apóstolo Paulo mostra esses critérios escrevendo a Timóteo. O apóstolo Paulo mostra esses critérios escrevendo a Tito.
E toda vida que nós bobeamos um desses critérios, nós quebramos a cara. Então veja, aquele que o Senhor coloca, ele vai ter uma experiência espiritual que o Senhor vai conceder, não é dele, para que ele possa realizar aquilo que traga o desenvolvimento da obra de Deus. Outro item que vem aqui mostra do objetivo dos dons ministeriais todos, não é só desse não, para edificação do corpo de Cristo. É o tratamento doutrinário, é o ensinamento bíblico mais amplo, é a busca do conhecimento de Deus para entregar para o povo. Porque existem muitas formas de se fazer. Existe a forma de se entregar alguma coisa para o intelecto de uma pessoa. Mas existe a forma de se entregar alguma coisa que atinge o intelecto e atinge a alma da pessoa para a transformação e para a mudança. Quando você deixa de fazer alguma coisa porque você entende que é pecado, não foi porque alguém te obrigou a fazer, foi que você ouviu o ensinamento da palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhou no teu coração e te convenceu. Porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não está entendendo? Então existem duas formas. Existe a forma de você falar com a pessoa de uma forma totalmente humana e material, e tem a forma de você falar com alguém de uma maneira espiritual. Então você tem que ter dom ministerial para isso, para conduzir o povo e fazer com que haja edificação no corpo de Cristo. Da preocupação de edificação do corpo de Cristo, o que é que eu tenho que ver? Eu tenho que ver as doutrinas falsas. Eu tenho que ver o que é que precisa para o crescimento espiritual da igreja. Eu tenho que ver o que é que eu vou fazer. Não para mandar vocês gritarem glória e aleluia, mas o que é que eu vou fazer para vocês entenderem que tem que glorificar o nome do Senhor. Eu tenho que fazer vocês entenderem, mas não posso fazer vocês entenderem simplesmente intelectualmente. Eu tenho que fazer vocês entenderem espiritualmente. Então a missão é diferente. Tá certo? É diferente do advogado estar diante do tribunal do júri. Ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a consciência das pessoas sobre fatos para terem uma ideia diferente. Fiz isso durante mais de 40 anos, só. 40 anos fiz essa brincadeira em tribunal do júri. Você pega um processo, você vira ele na mão, mas você vira dentro da lei e das provas. Espiritualmente é diferente. Eu não posso te levar a isto. Eu posso te orar para que Deus me dê graça e eu te transmita e o Espírito Santo trabalhe em você. É um trabalho totalmente diferente. Eu trabalho com pessoas não no sentido da caminhada material, não de um posicionamento a ser tomado materialmente, mas de um posicionamento a ser tomado espiritualmente. Porque eu passo a falar com um povo que passou por várias etapas da salvação, e dentro dessas muitas etapas tornou-se um povo diferente. É um povo que não aceita qualquer coisa, mas é um povo que aceita aquilo que vier pelo Espírito de Deus. Então eu, estando na frente, eu tenho que ter a preocupação exatamente que o corpo de Cristo seja edificado. Esse é um ministério de grande valia dentro da igreja. Você sabe que muitas igrejas, aqui não é crítica, é verdade, muitas igrejas têm pastores que são pastores evangelistas. Eles ganham multidões, mas eles às vezes não têm um ministério profético. Ele não é um mestre. Aquelas multidões já estão ali por causa dos milagres, estão ali por causa... É que o Jesus disse, vocês estão aqui pelo pão que perece. Então o primeiro vento de doutrina maligno que vier,
O primeiro movimento que se lançar em frente, aquele povo deixa ali e corre para ali. Agora existem aquelas pessoas que são edificadas na palavra, que mesmo ouvindo certas grosserias, não admissíveis, eles estão seguros. Porque olha que Pedro tinha deixado tudo para seguir Jesus. E um dia Jesus chega para ele, mas Jesus, maneira. Jesus estava pegando pesado, não? Maneira, Jesus. Tu não está vendo, todo mundo está embora? Jesus, no modo humano, Jesus tinha que ter falado mais grande de Pedro. O que nós vamos fazer para dar um jeito nisso, Pedro? Vocês querem também? Mas Pedro não se irritou. Por que Pedro não se irritou? Porque Jesus já havia transformado a vida de Pedro. Pedro era uma pessoa transformada. Ele olha para Jesus, é como dizer assim: eu te conheço. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Muita gente diz para onde? A Bíblia não diz para onde, é para quem. Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Por que Pedro aguentou aquela palavra dura? Porque ele já tinha sido transformado. Ele conhecia Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos capazes de ouvir coisas às vezes duras ao nosso olhar, mas o nosso espírito não rejeita, aceita, exatamente para o nosso crescimento e edificação espiritual. Então o ministério profético, ou seja, o ministério de trazer a palavra de Deus e a sua interpretação na sua mudança, é um ministério importantíssimo para a edificação do corpo de Cristo. É um ministério de grande valia. Mas isso nós temos que ver pela Bíblia. O que é que o profeta diz? E de onde ele está falando aqui? Se é dele mesmo? Se é de um conceito criado num grupo? Ou se ele está tirando da palavra de Deus? Outro propósito, objetivo importante, é preservar e preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Olha o que diz o versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Irmãos, um dos pilares mais importantes dentro do campo da salvação que nós temos de entender é a fé. É pela fé que nós acreditamos que Jesus Cristo morreu na cruz sendo Filho de Deus. É pela fé que nós cremos que o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. É pela fé que nós acreditamos que um dia seremos ressuscitados. É pela fé que nós acreditamos que um dia vamos morar no céu com Jesus. É pela fé que nós acreditamos que nada neste mundo presta, mas só Jesus tem a base firme e tudo para a nossa vida. É o que diz em Hebreus 11:1. Ninguém sabe definir a fé, mas a definição mais correta da fé, a conceituação mais correta está na Bíblia em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera, baseado naquilo que Cristo falou, baseado naquilo que Cristo ensinou. E quando chegamos à unidade da fé, chegamos àquele conceito que todos nós falamos a mesma coisa, acreditamos a mesma coisa, vivemos o mesmo princípio, todos debaixo da égide que traz a consequência da salvação em Jesus Cristo. Aí é uma firmeza. Aí sim a firmeza espiritual começa a chegar. Então a unidade da fé é aquilo que nos leva ao conhecimento do Filho de Deus. E o trabalho que a unidade da fé faz na nossa vida é o amadurecimento espiritual
Você viu que tem crente que é menino a vida toda? Só aqueles crentes que não vêm à escola dominical, só aqueles crentes que não vêm estudo bíblico. Eles gostam de vir domingo à noite. Por isso que eu cismo e passo, tem domingo à noite, que eu passo pregando um bocado de domingo. Umas pregações objetivas na vida cristã. Porque tem gente que não quer crescer na fé, na unidade da fé. E esta unidade da fé, que é o conhecimento do Filho de Deus, é isso que traz o verdadeiro amadurecimento espiritual. Os dons ministeriais, irmãos, eles são dados para prover e promover a nossa maturidade. São pessoas que Deus escolhe para abrir a palavra e nos orientar de tal forma que cresçamos como o Senhor quer que nós cresçamos. Porque muitos de nós, mesmo sem sentir, está tendo um crescimento espiritual deformado. Pessoas que não sabem se alimentar espiritualmente, nunca experimentaram da bondade, da graça de Deus. Pessoas que não sabem viver santamente, porque não colocam suas vidas debaixo do plano de Deus. Pessoas que praticam tudo aquilo que o Salmo 1 diz que não é correto praticar. Então a pessoa não tem vivência com Deus, não tem temor a Deus. Só pode temer a Deus quem tem vivência com Deus. A gente só teme normalmente aquilo que a gente sabe que há poder. Nós não tememos qualquer coisa. Você passa por uma formiga, coitada da formiguinha, vai ser esbagaçada. Mas se você encontrar um urso, você vai procurar se esconder, né? Um leão, você vai procurar se esconder. Então nós temos que criar consciência espiritual. A Bíblia mostra que nós temos que ser levados à unidade da fé. Fala do meio da maturidade, exatamente, através do fundamento pela palavra de Deus. Porque só aí nós podemos ter, que já falamos, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando nós adquirimos o pleno conhecimento de Deus, isso aí vai falar da realidade da nossa maturidade. Veja bem, a fé, entende? É o meio que nos leva à maturidade. Mas já quando nós falamos do pleno conhecimento do Filho de Deus, que nós temos através da fé, já fala da nossa realidade na maturidade. Nossa maturidade se torna real. E quando a Bíblia fala da medida da estatura completa de Cristo, está falando da medida da nossa maturidade espiritual. Atingimos a estatura de Cristo. O dom ministerial profético, os dons ministeriais em geral, eles são exatamente para que a igreja tenha uma resposta. A unidade de fé, o conhecimento do Filho, esse amadurecimento, a fé é a resposta que nós damos a Deus da nossa confiança com Ele. O Senhor nos pergunta: crê? Creio. Então a fé leva a isso. Então quando nós temos esse conhecimento, alguma coisa acontece. A Bíblia nos mostra, em muitos textos, que quando nos tornamos varão perfeito, refere-se ao nosso nível de maturidade coletiva ou individual da nossa vida espiritual. Então vocês vão vendo a responsabilidade objetiva. Não é subjetiva só, é uma responsabilidade objetiva do ministério profético na igreja. É muito importante quando nós entendemos isso. O apóstolo Paulo diz assim: eu não posso nem alimentar vocês, muitos de vocês só conseguem tomar leite. Já viram isso? Pastor Elias, antes você faz uma pergunta, viu? Pastor Mota, ministro, tem um recado importante para o pastor Mota, viu?
meus irmãos? Então nós temos que começar a pensar de uma forma tranquila. O objetivo do ministério profético, meus irmãos, esses ministérios são dados para garantir a estabilidade na igreja diante das doutrinas divergentes e doutrinas malignas. Você quer ver? Tem gente que coloca no zap um monte de besteira. Tem gente que só serve para copiar mensagem dos outros. Esse dia mesmo colocaram lá um vídeo, eu abri as 7 palavras da cruz. Só que eu leio. Eu não passo por cima, eu leio as coisas. A segunda palavra da cruz estava errada. Eu coloquei logo embaixo, cuidado com o vídeo que vocês colocam, que esse vídeo aqui é sabatista, a Bíblia não está correta, está errada. Alguém viu que estava errado aqui, naquele vídeo? Você viu o vídeo, não viu? Ninguém me respondeu que estava errado. Eu falei que estava errado, que alguém estava truncando a palavra e ninguém falou nada. A segunda palavra da cruz que colocaram, eu falei, é sabatista, sabe por quê? Porque a Bíblia está escrito, o ladrão na cruz, na verdade te digo, vírgula, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O sabatista ele tira a vírgula, ele diz assim, na verdade te digo, vírgula, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele troca a vírgula, na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Testemunho de Jeová também fala assim. Testemunho de Jeová também fala assim. Como? Testemunho de Jeová também fala assim. E agora que é o nome quem colocou? Eu digo, fulano, se você for colocar vídeo, você tem cuidado. O pessoal coloca as coisas sem ler, sem ver o que está colocando. Eu tenho uns olhos, como te falar um negócio, viu? Só são miúdos. Se fosse maior, então ele não fez maior, porque se fosse maior, o negócio seria ruim, né? Deus não dá asa à cobra. Mas eu pego tudo, eu olho assim, vou pegando. A palavra da cruz, eu digo, opa, deve ser muito bonito. Na verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Na verdade, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É palavra. A minha função é essa, fiscalizar. É mostrar um bocado de coisa, e eu vivo mostrando. Já tem gente até que está escrevendo um pouco menos. Né? Que já começa a ficar assustado. Mas eu olho. Às vezes não dá tempo, às vezes eu fico 2, 3 dias sem abrir. Sem abrir nada, porque não dá tempo a abrir. Mas quando eu abro, eu vou vendo. Está muito, mas eu vou vendo só as principais coisas e vou olhando. Né? Então voltemos, meus irmãos. Então esses ministérios são dados exatamente para que nós possamos examinar doutrinas divergentes e doutrinas de canos. É o que diz o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então é dissecar a palavra pela palavra. É interpretar a palavra pelo Espírito Santo. É procurar falar com as pessoas, mostrando exatamente a necessidade disso. Tá certo? Como diz a Bíblia, para que não sejamos mais meninos. Versículo 15. Olha o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Esses ministérios são dados para possibilitar o crescimento em Cristo, no viver, no agir e no sentir, materialmente e espiritualmente. Por isso que nós temos um cuidado muito grande. Chegar um pastor aqui de qualquer igreja, por mais sábio que ele seja, ele fica sentado no banco para assistir a gente pregar.
Eu não sei o que vai vir dali. Porque eu já vi acontecer muita coisa. Eu já tive que interferir em culto para parar a gente que estava falando. Já tive que parar coisas na hora do culto, porque não estava certo. Eu faço. Se o Senhor me entregou um rebanho para cuidar, se Ele me deu um cajado, é para eu usar. E eu uso. Já fiz isso e faço qualquer hora. Eu suporto quando um pastor meu, um obreiro meu, se disser uma besteira, eu aguento, porque depois eu vou no canto e converso com ele, com muito amor, irmão, irmã. Eu oriento, ninguém fica zangado comigo. Todo mundo sabe que essa é a minha função. Agora o de fora, vamos deixar confusão? Não, senhor. Então esses ministérios são dados para possibilitar o crescimento da igreja. Então a Bíblia volta aqui no versículo 16 com a analogia do corpo. E se serve disso para enfatizar a unidade que traz Cristo como cabeça e traz para a igreja. Olha como diz o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação da igreja. Então, encerrando. Volto para a primeira frase que eu falei quando comecei esse estudo. Hebreus 1. Antigamente, no passado, falou Deus ao seu povo. Pelos pais, está se referindo principalmente aos judeus, pelos profetas. Nestes últimos dias, aos judeus que se converterem e aos gentios, fala-nos pelo Filho. A palavra de profecia atual é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra profética, está certo? Quando nós abrimos Mateus 17:5, o Senhor Deus diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Está certo? E quando nós abrimos a palavra, nós vamos pregar e administrar o dom de Deus para falar segundo a palavra de Deus. Mas devemos provar se os Espíritos são de Deus. Porque se aquilo que formos falar não vem de Deus, nós devemos retirar. Então pregar não é contar uma história. Pregar a palavra de Deus não é contar uma história. É falar sobre Cristo. E falar sobre Cristo não é contar história. É tratar da multiplicação da humanidade. É tratar da salvação, da redenção e da vida eterna. Amém? Quarta-feira, eu volto onde eu parei no início e vamos falar sobre profetas e falsos profetas, segundo a Bíblia. E por favor, vocês vão achar muita semelhança em muita gente por aí. Mas eu vou trazer a palavra da Bíblia, vocês façam a comparação de vocês. Tá certo? Vocês é que vão fazer a comparação de vocês naquilo que eu estou mostrando. De repente muitos de vocês vão chegar e dizer assim: olha, não vou trazer mais aquele cantor, aquela cantora, aquele este, aquele, eu não vou trazer mais aqui. Eu queria trazer, eu tinha vontade de trazer, mas isso passa do meu coração. Porque o falso profeta não é só aquele que fala a palavra, mas é aquele que negocia a palavra, aquele que mercadeja a palavra, aquele que vende a palavra. Nós vivemos esta época, assim como foi nos dias de Noé. Assim também será quando? Nos dias do Filho do Homem. Quando começaram os dias de Noé? Com Jesus Cristo. De Jesus Cristo para cá, então são os outros dias. Então quando Jesus diz assim como foi os dias do Filho do Homem, não é não. Os dias do Filho do Homem começaram com a vida de Cristo. E vai seguir até o arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.